Olá a todos, meus queridos e minhas queridas. Eu vou fazer então as duas últimas mensagens, os dois últimos signos para a mandala do amor. Como são só dois signos, eu não vou usar o dadinho, porque vai sair com certeza muitos signos repetidos que já foram feitos. Então eu vou selecionar uma destas lâminas, vou baralhá-las e vou selecionar para saber qual é o signo que vai ter a mensagem já a seguir. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar, tudo o resto soltem ao universo. A todas as pessoas que encontram este vídeo ou este conteúdo pela primeira vez e a todos os outros que já são seguidores, o meu muito obrigado pela vossa visualização, pelo vosso comentário, pelo vosso like, pela vossa subscrição. Não se esqueçam de ativar as notificações para que sejam sempre notificados de todo conteúdo ou de novo conteúdo no canal. E tenham também a consciência que não só ajudam este canal, como todos os outros canais que vocês seguem e que de alguma forma o conteúdo vos é interessante. É uma forma de ajudar, participar e contribuir para com quem produz os conteúdos e coloca os conteúdos para vocês, para trazer informação, entretenimento, seja lá o que for. Vamos então ver quem é o signo a seguir que vai sair. E depois entramos então na nossa mensagem, invocar os nossos cristais de luz para nos guiar, para trazer o direcionamento que nós necessitamos. Signo de Áries. Signo de Áries. Vamos então colocar cá os deckzinhos para chamar a espiritualidade e depois entrar na vossa mensagem. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém, em nome do Sagrado Coração de Jesus. Eu invoco todos os seres de luz, todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo, gratidão. Vamos ver então o que a espiritualidade tem para vocês. Eu vou começar primeiramente com os anjos da abundância, que será a vossa mensagem, mas que só irei ler ou transmitir no final da vossa leitura. Áries, por favor, mostrem por favor a mensagem para o signo de Áries. Signo de Áries, por favor. Gratidão. Mostrem por favor qual é a mensagem para Áries. Qual a mensagem para Áries? Eu vou aceitar a carta que virou. Eu vou colocar aqui. Vamos então ver quais são os vossos desejos, o que vocês necessitam, o que vocês querem, o que vocês já têm e aquilo que vocês poderão ainda receber. Meus queridos seres de luz, mostrai-me então de forma clara e precisa mensagem para signo de Áries. Áries, por favor. O que já tem, momento presente, em relação aos desejos ou aos sonhos, ao que a espiritualidade quiser comunicar. Mostrem, por favor, o momento presente, o que já tem. Vocês já têm a luta. Aqui, no momento, aquilo que vocês têm tem a ver com luta. Aqui a luta pode ser a vossa garra, a vossa determinação, o poder de conquista. Vocês querem conquistar algo ou estão a conquistar algo. Porque a luta é quando nós colocamos um esforço para obter algo. O que vocês desejam ou têm que se esforçar, lutar para obter esta situação, ou para ter esta situação. Aquilo que vocês desejam. Vocês têm a carta da oração e a carta da
da gratidão, de serem gratos. Isto é o que vocês desejam. Interessante que, apesar de estar naquilo que vocês desejam, eu não sinto que estas cartas tenham muito a ver com aquilo que vocês desejam obter a nível de futuro. Questão de tempo. Ok? Em questão de tempo. Porque aqui, aquilo que eu desejo, a oração e a gratidão, aqui pode mostrar duas situações, mesmo como eu digo. Quando virei as lâminas, eu não senti tanto. É quase como se tivessem saído fora da posição. É quase como se houvesse aqui um distorcer. Porque a nível do que vocês desejam, talvez que a vossa oração seja escutada, que o vosso pedido seja escutado, que o vosso sonho seja realizado, de forma a se sentirem gratos. Esta carta da gratidão aqui é que me faz um pouco dizer que é um pouco distorcido. A gratidão já tem que ser antes, gente. Entendem o que eu quero dizer? É como se vocês estivessem a pedir algo ou a invocar algo através de orações, de pedido, de manifestação na vossa vida para serem gratos ou para agradecer esta recompensa ou este milagre ou este resultado positivo na vossa vida. Mas a gratidão já devia estar antes. Entendem o que eu quero dizer? Por isso é que eu digo sempre, a gratidão perante a situação que a gente está faz com que os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos objetivos venham de forma mais rápida e a gratidão deve ser sempre estendida do momento presente a todos os outros momentos. E é como se vocês aqui me mostrassem quase que... Eu não estou a dizer que vocês não são gratos pelo momento. No momento vocês sentem que têm que lutar. Entendem? E é como se sentissem... Claro que se vocês realizarem isto, vão ficar gratos, mas é que vocês já têm que ser gratos na luta. Entendem? Eu não sei se me estou a fazer entender, gente. O que vocês necessitam? Vamos já ver mais à frente o que é que isto é. Vocês necessitam de sentir-se conectados, unidos, ligados de uma forma... Aqui é quase a ligação, a conexão e a transformação. O que vocês obterão? O que obterá, por favor, Áries? Obrigada. Saíram muitas cartas. A criança... E a carta de sentirem-se sós. Estão a ver o que é que eu estou a dizer? Há uma inocência. Há uma certa... Eu não digo simplicidade, eu digo realmente uma certa inocência, uma certa... fragilidade. Uma certa fragilidade. Porque no momento presente, é como eu vos digo, é como se vocês estivessem a lutar ou têm a sensação que têm que lutar por algo. Mas eu quando digo lutar, é realmente colocar esforço, ok? Aquela carta para mim é o lutar, mas é em aspecto mesmo de colocar esforço por algo ou por alguma situação. E é como se a nível do vosso desejo, daquilo que vocês querem, a nível de desenvolvimento ou de futuro, é como se vocês esperassem profundamente que a vossa oração, que o vosso pedido ou a vossa invocação
realmente se materialize na vossa vida e vocês se sentirão muito gratos. Por isso é que eu estou a dizer, vocês já devem ser gratos por terem a oportunidade de estar a lutar porque estão a lutar. A gratidão já devia estar em outra posição e não aqui. É que eu sinto que a gratidão não devia estar aqui. É o que eu vos posso dizer. Depois, naquilo que vocês necessitam, primeiramente transformar ou sentirem algum tipo de transformação em vocês e nos vínculos. Porque esta carta é a carta dos vínculos, é a carta da necessidade de sentir vinculado ou conectado, mas com algo que seja, que traga benefício até vocês. Porque aquilo que vocês irão receber é como eu digo, é quase como se houvesse uma certa inocência, uma certa fragilidade que pode não ser exatamente aquilo que vocês estão a tentar obter. Porque vocês têm a carta da criança e a carta da solidão. Ou de se sentir sós. Mostrem-me, por favor, o que é a luta. É quase como se mostrasse um pouco de frustração. Sou sincera aqui no que obterão. Um pouco de frustração ou um pouco de reconhecimento de certa inocência ou de certa imaturidade. Isso fará com que vocês voltem a refletir. A nível da luta, vocês têm o sair da zona de conforto. Por isso é que eu digo, vocês já deviam estar gratos no momento em que ter a coragem de sair da zona de conforto. Mostra-me, por favor, o desejo. O que deseja, então? A oração. Mostrar ao mundo quem vocês são de verdade. A comunicação é as chaves. Ou será as chaves? E o que é esta gratitude, por favor? A gratidão. Tempo de tomar ação. O render-se ao divino. E o manter a vossa visão. A nível do que vocês obterão. A energia, ganhar a energia do momento, a transformação, trabalhar os vossos medos e o que vocês obterão. A criança, mostra-me por favor a criança. A criança vocês são bons o suficiente. Meditar e contemplar. E o sentirem-se sós. Vocês têm problemas pessoais. Resolução de problemas pessoais. Yeah. É como eu digo, é como se mostrasse a nível do resultado, possível resultado final, como se houvesse realmente uma avaliação sobre vocês. Sobre vocês, não é tanto sobre o vosso desejo, mas sobre vocês e a conclusão daquilo que vocês estão a tentar obter na vossa vida. Porque como é a carta da introspeção, estar sozinho. Às vezes sozinho não é estar sozinho sem ninguém, é estar sozinho connosco próprios. Talvez para entender ou buscar realmente soluções para problemas pessoais. E aqui quando eu digo pessoais, são pessoais de vocês e não tanto com os outros. Porque eu acho que vocês têm que... aquilo que vocês vão obter é sentir que vocês são o suficiente. Mesmo que vocês se sintam meio que frágeis, inocentes, como ainda agora disse, esta carta para mim era a inocência, é a carta da fragilidade. Vocês são bons o suficiente. Vocês só necessitam é de meditar mais e contemplar mais, talvez, os vossos próprios problemas, para que vocês consigam
alcançar soluções. Alcançar soluções. Por isso é que aquilo que vocês precisam é trabalhar as conexões, é ganhar aqui um momento de energia de forma a vocês trabalhar as vossas conexões e a necessidade de vocês se sentirem conectados a fim de vocês conseguirem trabalhar os vossos medos e transformarem-se. Por isso é que eu digo, aquilo que a gente quer não quer dizer que seja aquilo que nós necessitamos. Por isso é que eu digo aqui no vosso desejo é como se estivesse meio que fora do tempo. Como ainda agora falei, fora do tempo. É como se aquilo que vocês querem não seja o tempo exato para vocês obterem. Mas sim o tempo de agir, de render-se ao divino e de manter a vossa visão. Entendem o que eu quero dizer? Mas que é tempo ou momento exato para receberem a vossa oração? Eu acho que não. Acho que não. Porque aqui é como se vocês tivessem que trabalhar muito dentro de vocês. E há coisas que a espiritualidade só traz até nós, gente, quando nós realmente estamos preparados. Quando nós realmente estamos preparados. Por isso é que há certas coisas que, por mais que a gente invoque e queira e ter, demoram a vir até nós porque não é o momento certo ou nós não estamos preparados para receber aquilo que nós desejamos. Não quer dizer que a gente não vá receber. Quer dizer que só vamos receber no momento em que estivermos minimamente preparados para essa bênção. Ok? Ainda não parti. Mostra-me, por favor, o que é esta luta para sair da zona do conforto. Olha a morte. Eu estou a dizer transformação, gente. Vocês têm que fazer uma grande transformação. E não é uma transformação fácil. Eu digo muitas vezes isto. A morte é uma transformação, mas é uma transformação significativa e às vezes até um pouco dura, um pouco difícil, um pouco dolorosa até. Dolorosa. É a rainha de espadas. Comunicações, às vezes, que têm que ser mais frias. Aqui pode-me realmente mostrar, a nível do vosso momento atual, que vocês estão a tomar decisões, a tal luta. A tomar decisões rápidas, ou comunicações rápidas, de forma realmente a cortar qualquer mal pela raiz, mesmo sabendo que causa dor, mesmo sabendo que estão a sair da vossa zona do conforto. E é continuar nesta energia realmente de limpar primeiramente o terreno, para vocês semearem corretamente num terreno limpo aquilo que vocês querem realmente colher. Porque semear em terrenos onde colheitas não deram resultado, ou onde ainda existe muita coisa a sujar aquele terreno antes de para colocar as sementes, não. É limpar o terreno para poder voltar a colocar sementes no terreno, mas no terreno limpo, num terreno transformado, num terreno fértil. Eu vejo-vos a tomar realmente aqui decisões e cortes, principalmente. Lutar por coisas às quais vocês sentem que são verdadeiras para vocês. São prioridades para vocês. São transformadoras para vocês. Através de comunicações rápidas e através de decisões rápidas. O que é oração? Paz de copas. Comunicação com a espiritualidade. Dois de baixo, já direcionamento. É como se vocês pedissem realmente direcionamento, rumo. Mas eu sinto mais até direcionamento. Que vos guiasse. Que vos iluminasse. Que vos mostre a melhor decisão, a melhor opção, a melhor ação, a melhor atitude na vossa vida.
Mostra-me que é a gratidão. Por isso é que eu digo que este direcionamento, ou o sentir desta determinação nas vossas decisões ou nas vossas conquistas, só vem depois de muita outra coisa. Por isso é que eu digo que aqui é como se fosse um pouco cedo demais, antes do tempo, como ainda agora falei, fora do tempo. É como se vocês ainda tenham que evoluir aqui, pessoalmente. Ou melhorar algo em vocês. Ora, seu logo o diabo, há que melhorar algo que vocês realmente querem muito. Olha, 2 de copas, o diabo, 7 de copas, a estrela, 5 de ouros e o 3 de espadas. E eu volto a repetir, é como se vocês estejam realmente à espera de obter estas oportunidades ou obter estas novidades na vossa vida, de forma a que traga realmente cura, que vos tire de algum tipo de insatisfação na vossa vida ou de algum tipo de até mesmo sentirem-se desvalorizados, abandonados. Para mim é quase como se o desejo, o querer muito, 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 muito algo, e esse muito querer sobre este algo faz com que seja quase que obsessivo. Por isso é que eu digo que se viesse neste tempo não seria o tempo indicado. Porque a gente quando vibra, mesmo que não seja algo negativo que nós estejamos a invocar, mas quando a gente vibra quase que na eu quero, quase como uma imposição, é como eu disseste, eu faço a oração, mas ao mesmo tempo a minha oração é quase como se fosse uma imposição. Eu quero isto, porque quando eu receber isto, eu vou ser grato por receber. Não é daquele estilo de oração que a gente diz assim, eu vou ter isto, mas desde já eu já estou grato. Entendem o que eu quero dizer? É quase como se houvesse uma certa... a palavra que me surgiu foi arrogância. Uma certa arrogância em relação àquilo que vocês desejam. Porque para vocês significa muito. É algo muito importante. Entendem? É algo realmente... algo que vocês sentem que têm que ter ou que necessitam de ter. E isso faz com que haja tal arrogância em manifestar este desejo, mas quase com aquela intenção, quando eu tiver, eu vou ser grato. Ou só quando eu tiver, eu vou ser grato. É no estilo desta energia que eu sinto muito aqui. Gente, se vocês sentirem que não é para vocês, soltem ao universo, mas para alguém é. E isto é quase como se fosse um chamado de atenção da espiritualidade. Cuidado com a teimosia, que as crianças são muito teimosas. É daquilo que eu quero, do meu jeito, ou então eu faço birra. É o que eu sinto aqui. Ou eu quero no meu tempo, ou eu faço birra. Entendem? Nós às vezes somos muito assim. Isso não é uma crítica, gente. Uma crítica é quando a gente... crítica negativa é quando a gente coloca as outras lá para baixo. Agora, uma crítica construtiva é quando nos chamam a atenção das nossas falhas, para que a gente possa melhorar. Porque eu digo aqui a necessidade de melhorar problemas pessoais em vocês. Ok? O que vocês necessitam? 6 de bastos e vencer limitações. Ok? Vocês necessitam vencer limitações. E estas limitações podem ser com aquilo que vocês se conectam, ou se sentem ligados, ou se ligam, se conectam. Há que sair vitorioso destas limitações. Mostra muito mais. E estas limitações, eu digo sempre que 8 de espadas, estas limitações são ilusórias. Ilusórias. E muitas das vezes não nos deixam movimentar ou trazer uma ação de mais
de mais intuito ou de mais firmeza ou de mais até de garra, de determinação por causa das nossas limitações, sejam elas de que tipo for. Por isso, há necessidade, o que vocês necessitam? Necessidade de vencer limitações para que vocês consigam movimentar, sejam estas modificações em conexões na vossa vida, ok? Ou a necessidade de vocês, porque às vezes há pessoas que sentem a necessidade de ter uma ligação com A, B, C ou D. Porque se não tiverem uma conexão, não se sentem bem. Não apreciam o seu próprio eu. Há pessoas que têm muita dificuldade em se sentir sós e fogem da solidão através de vínculos que às vezes não são os mais corretos. Ou não são os melhores. O medo da solidão, o medo de estar sozinho, faz com que às vezes as pessoas realmente busquem conexões. Mas aqui vocês têm que buscar conexões sim, mas que tragam um benefício para vocês. Há que vencer limitações. A transformação, que é trabalhar os vossos medos. As espadas serem verdadeiros com vocês próprios. Com a vossa própria resistência, porque aqui o 4 de copa tem uma carta de resistência. Não basta, e eu volto a dizer que tem a ver com esta energia daqui, não basta a gente querer que as coisas venham até nós, a gente tem que se abrir para que as coisas cheguem até nós. Através da transformação, trabalhar os vossos medos, serem verdadeiros com vocês próprios, para que vocês realmente consigam abrir-se àquilo que vocês querem receber. Sem medos. Ok? Com segurança. Porque se a gente manifesta algo à nossa vida e a gente não está preparado para receber, a gente vai deixar passar a oportunidade. Por isso é que eu digo, há aqui algo que é quase como se fosse antes do tempo ou fora do tempo. Primeiramente vocês têm que trabalhar algo em vocês, dentro de vocês, estas limitações dentro de vocês. Talvez o sentirem-se bem sozinhos, o apreciar a vossa própria solitude. Não é solidão, é apreciar a vossa solitude. Porque a gente quando está bem sozinho e não sente aquela necessidade de criar vínculos, porque aqui há uma necessidade, se calhar limitante, de criar vínculos. O tal medo da solidão, o tal medo de estar sozinho, entendem? Faz com que muitas das vezes a gente se conecte com pessoas e situações que não é o melhor para nós e que em vez de trazer um benefício, traz bloqueio à nossa vida. O que vocês irão receber é tal sentirem-se que são bons o suficiente, meditação e contemplação sobre o vosso eu superior, que é a vossa criança, sobre o vosso eu superior, sobre as vossas fragilidades, de forma a que vocês se tornem mais seguros, tragam mais autorrespeito, mais autodeterminação, mais liderança. Porque a Rainha de Ouros é estabilidade, é reconhecer o seu valor e a justiça, de forma a trazer a tal o equilíbrio ou restabelecer o equilíbrio na vossa vida. Mas tem que começar por vocês. Tem que começar por vocês. O que estes problemas pessoais, a resolução dos problemas pessoais e o sentir-se só. Vocês têm Rei de Ouros, a maturidade, Rainha de Copas, o amor incondicional e o 9 de Copas. Gente, vocês encontram sim a resolução aos vossos problemas pessoais, mas têm que realmente trazer ou ganhar uma maior maturidade, uma maior estabilidade, uma maior segurança em vocês, um amor próprio, um amor incondicional por vocês, pela vossa vida, pelas vossas situações, a fim realmente de vocês obterem ou garantirem os vossos sonhos. Ok? Yeah. A mensagem do anjo da abundância. Olha, a carta da criança novamente.
E a carta da criança diz-vos assim: aqui pode mostrar uma grande empatia da vossa parte por crianças ou acerca de crianças. Porque elas podem responder ao vosso amor. E eu volto a dizer, é como se houvesse uma carência dentro de vocês de vínculos, de conexões. E a forma que vocês sentem-se talvez compensados é através da tal simplicidade das crianças. Eu dou amor àquela criança e aquela criança vai-me responder ao meu amor. Porque ela não tem a maturidade de me julgar ou de ser julgada. Entendem o que eu quero dizer? E a vossa dificuldade está... Por isso é que eu digo que vocês têm que vencer aqui limitações em relação aos vossos vínculos. Todas as crianças, incluindo a tua própria criança interior, necessita de amor, afeto e atenção. Nós podemos limpar e abrir o teu coração, de forma a que tu consigas dar mais tempo e mais energia às crianças que necessitam de ti, mas também à tua criança interior. É como eu digo, há algo que vocês têm que trabalhar dentro de vocês, gente. Dentro de vocês. Porque há uma certa rebeldia neste desejo. Por isso é que eu ainda agora disse, uma certa rebeldia, uma certa... como era a palavra que ainda agora falei? Arrogância. Porque as crianças, eu volto a dizer, as crianças têm esta característica, que é quando não obtêm no tempo ou aquilo que querem, ou exatamente aquilo que querem, o que é que fazem? Birra. E é o que me mostra aqui um pouco da vossa mensagem. Não quer dizer que vocês não obterão sim, mas têm que trazer uma maior maturidade e principalmente, gente, sentirem-se bem com vocês próprios e dentro da vossa própria solitude. É o que me mostra na vossa mensagem. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento. Se sentirem que a mensagem não é para vocês, libertem-na ao universo. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.